Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria poder estar novamente aqui com vocês através da nossa live, né, que está virando já costume. Toda sexta-feira a gente tem então nesse horário de 8 horas parado um pouquinho aqui para bater um papo com você e a gente pensar junto sobre os desafios, né, em relação à plantação de igrejas. A gente vem já algumas sextas-feiras trazendo então assuntos que trazem então esse despertamento para os nossos corações, tanto, né, como pessoal como de forma coletiva. Como tenho dito, o nosso desejo é de promover esse despertamento, né, na vida da igreja, no sentido de podermos pensar firmemente, e não somente pensarmos, né, mas agirmos, né? A ideia é que o nosso coração seja despertado e que a gente então possa, dentro do conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente possa fazer planos e possa então agir no sentido de fazermos com que o Evangelho seja cada vez mais divulgado e haja a expansão do reino de Deus, sempre lembrando da nossa responsabilidade pelo nosso tempo, pela nossa época, pela nossa geração e pela geografia onde Deus tem então nos colocado. Então é o nosso tempo, é a nossa geração, é o nosso momento e nós temos então que fazer o cumprimento da grande comissão. Então toda sexta-feira, né, a gente vem trazendo algum ponto de vista, alguns temas que a gente entende ser pertinente, necessário para que haja a gente possa estar provocando, né, isso nos nossos corações, que isso possa tomar conta, né, da igreja, das igrejas de forma geral. Então, ao final da nossa live, o vídeo fica salvo e você pode ver novamente. Inclusive, você pode estar vendo os vídeos das semanas anteriores, porque não dá para a gente ficar recapitulando, né, tudo que a gente vai falando semana após semana, porque senão a gente toma o tempo e não consegue desenvolver o próximo assunto. Lembrando também que todas as nossas lives você pode ver na íntegra também no meu canal no Facebook. Tem lá já um grande acervo, né? Se não grande, mas já temos bastante trabalho lá colocado, todo nesse sentido e nesse direcionamento em relação aos desafios que a igreja tem, que cada um de nós como crentes no Senhor Jesus Cristo temos em relação a missões, a evangelização, e nós estamos falando especificamente sobre plantação de igreja. E a gente vem então dando esses passos, mostrando a necessidade do porquê, falando das qualidades de um plantador de igreja. Já falamos sobre a questão de ter que considerar as barreiras, né, que aparecem quando nós estamos desenvolvendo o projeto de plantação. Já falamos das pontes que também devem ser consideradas quando nós estamos fazendo o processo de evangelização, de forma mais ampla, mas não na intensidade que deve ser. Esses assuntos são assuntos que precisam ser conversados com maior tempo, e é por isso que eu me coloco à disposição das igrejas, tanto para poder estar com vocês através de uma plataforma onde a gente possa ter um encontro online com a sua igreja, com
com os líderes da sua igreja, como também tenho toda a disposição de poder estar presencialmente com você ou receber a sua igreja, a equipe da sua igreja aqui na nossa igreja e a gente passar por esse treinamento. Aqui as nossas lives é uma forma de provocar, de despertar. Eu sou talvez uma voz perdida nesse momento no meio das igrejas, no sentido de dizer que é hora, é tempo de nós fazermos então cumprir com a missão, né? Que nós já temos conhecimento, sabemos que precisamos desenvolver, mas isso acaba ficando muito nas pregações, nas conferências missionárias, isso acaba ficando muito na parte interna da igreja e muito pouco é feito na prática. Então é aquela velha história, né? Missões nós já sabemos o que é, evangelismo nós já sabemos o que é. Entender a grande comissão nós já entendemos, isso é fato, né? A questão é porque nós não estamos pondo em prática o que nós sabemos. Então esse conhecimento acaba ficando até sendo em vão e perdido, porque a igreja não pode viver de conferência, a igreja não pode viver de pregação daquilo que é para ser praticado. Então eu sou uma voz, talvez uma voz perdida, né? Mais uma voz que continuará clamando às igrejas, aos líderes, aos crentes, a juntos fazermos mais do que o que estamos fazendo. E olhe, eu posso garantir para vocês, espaço, campo, local para se trabalhar é o que não falta. E o Senhor Jesus já nos deu essa garantia de que o campo, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E de fato é isso. A seara sempre será grande e os trabalhadores sempre serão poucos. E nós precisamos despertar, porque ainda sendo poucos, nós podemos ter mais do que o que temos em plena ação, tá bom? Então você participa aí comigo. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, você deixa aí no direct, tá bom? Que eu respondo no momento oportuno, respondo com toda a alegria. Então hoje nós vamos entrar para a nossa segunda temporada. Nós estávamos falando sobre a visão da plantação. Agora nós vamos entrar na nossa segunda temporada e nós vamos falar sobre o processo para implantar uma igreja, para plantar igrejas. Então você gosta do assunto, isso mexe com o seu coração, você tem paixão por isso, isso desperta a sua atenção, você deseja envolver-se mais com missões, com evangelização, é aqui, tá bom? É aqui. Inclusive eu lhe peço, se você puder divulgar o nosso trabalho. Estou atrás de reconhecimento não, estou atrás de sucesso, estou atrás de gente seguindo aí, porque tem que... Não, eu só quero que a nossa voz possa alcançar e chegar em outros lugares e a gente possa engrossar a fileira de pessoas que amam missões e então querem fazer algo por missões, tá bom? Então nós vamos começar uma nova temporada falando agora sobre o processo para implantar uma igreja. E eu queria então lhe chamar a atenção. Então vamos lá. Se você quer anotar, quer fazer alguma anotação, pega caneta, pega papel. Se depois quiser assistir de novo, vai ficar salvo. Então, no processo para implantar a igreja, primeiro nós precisamos ser visionários. Precisamos visionar, precisamos então ter a visão. E é exatamente aqui que já entra, né, mais uma vez, esse desafio de nós termos a sensibilidade de olharmos além das condições internas do culto, das programações realizadas dentro e para a comunidade. Esse visionar tem a ver com um coração que
que então está olhando para fora, para um coração que olha para a necessidade dos perdidos, para um coração que não está satisfeito em apenas ter o conforto e a comodidade do que a igreja proporciona. Esse visionar, que é então o primeiro ingrediente para que a gente possa sair, que a gente possa estar despertado para anunciar o Evangelho e trabalhar em missões e fazer plantação de igreja, ele parte de um coração que sente compaixão pelos perdidos. Ele parte de um coração que não fica preso às programações da igreja local, da denominação, a comodidade de sair de casa, vir para a igreja e ser um consumidor de igreja, de ouvir pregação, de ouvir louvor, mas um coração que está totalmente ardendo em relação a saber que há vidas perdidas. E o campo, como eu já falei aqui bem no início, é vasto, é enorme, entre crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, espalhados por tantos lugares, grandes centros, lugares pequenos, vilas, bairros, sítios, que precisam então ser alcançados. Deixa eu lembrar para vocês, mais uma vez, de que não sei o quanto isso arde no seu coração e o quanto você absorve dessa informação, mas nós ainda temos centenas de povoados, e eu não estou falando fora do Brasil, nem longe da nossa realidade. Se a gente for colocar mundo afora, ou em proporções do nosso país, esse número cresce assim grandemente, mas ainda na nossa região, pela nossa Judéia, pela nossa Jerusalém, não são poucas as comunidades que não tem acesso ao Evangelho, que não se tem a presença de uma igreja evangélica, que não tem um pregador anunciando o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato. Eu posso lhe dar nomes de locais e povoados onde não se tem a presença do Evangelho pertinho de nós, nos nossos dias, na nossa época, e a gente não consegue se despertar ou visionar o crescimento e a expansão do reino. Então, nesse visionar é que a gente tem esse despertamento. Então, sempre uma nova igreja começa com um sonho. Alguém tem esse despertar, e esse sonho é no bom sentido, né? De estar então alinhado com a vontade de Deus, no sentido dessa expansão do reino. Então é um homem, é uma mulher, é um casal, é um jovem que tem o seu coração ardendo, e ele olha para a necessidade e ele consegue perceber um lugar, um povo, um povoado, onde são totalmente carentes do Evangelho, e passa a ver ali no coração esse desejo de que aquela comunidade seja alcançada com o Evangelho, que aquela comunidade seja alvo do Evangelho, que essa comunidade possa então conhecer a verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eles possam então passar a glorificar. Então tudo começa com um sonho, com um coração apaixonado, com uma vontade de ver um lugar alcançado, um povoado alcançado, um grupo de pessoas alcançado. Aqui eu faço uma pergunta para mim e para você. Você tem tido esses sonhos? Você tem sentido isso no seu coração? Você tem pensado em povos até próximo da gente, como eu tenho dito em outras lives, no nosso bairro, na localidade que nós moramos, na nossa rua, enfim. Mas tem havido desejo no seu coração de ver um povo alcançado, de ver uma igreja surgindo no meio de uma comunidade, um grupo de crentes crescendo em meio a um local onde o Evangelho não está presente?
Tudo começa aqui. Começamos então com o sonho. Há o elemento chamado visão, visionar, e um projeto vai começar a partir de um coração ardente, a partir de um coração desejoso. Há esse sonho ou desejo, né, de se ver uma nova igreja em um determinado local. Aí nós vamos para os passos a passos. Vamos lá. Primeiro ponto, trabalhando, né? Nós estamos nesse momento, né, por conta da quantidade de live que já fazemos, que nós estamos nesse entendimento de que há esse desejo, e uma igreja está envolvida com o desejo de plantar uma nova igreja. Um grupo de irmãos estão totalmente comprometidos com o desejo de dar passos, de saírem do conforto da igreja local para ir para o campo, para ir trabalhar para que outra igreja nasça, para que um grupo de crentes apareça em outro local. Visão, um sonho, um desejo que aquece o coração. E aí começa um trabalho. Esse toque eu já dei em outra live. Primeiro, você precisa definir um lugar. Então, nós oramos, né, e pedimos então a Deus que nos mostre um local, um lugar onde nós possamos então iniciar um trabalho. Ou então Deus já coloca no nosso coração. Às vezes, nas nossas andadas por aí, às vezes passeando, às vezes trabalhando, às vezes fazendo algum negócio, nós nos deparamos com um povoado, com um lugar que chama e desperta a nossa atenção. Então nós começamos com um trabalho de pesquisa para conhecer aquele local, o histórico daquele local. Nós começamos então com um trabalho de conhecimento daquele local, onde tem havido no nosso coração o desejo de empreender na pregação do Evangelho. E aí nós começamos então os planejamentos preliminares. Nós vamos começar a fazer um planejamento. Então, deixa eu dizer para vocês, nós estamos nesse momento com uma equipe que já está totalmente trabalhando no desejo de ver igrejas plantadas em uma região aqui que nós chamamos de região da beira d'água. Então, primeiro nasceu um sonho no coração de um irmão. Eu queria ver essa região evangelizada e alcançada para Jesus. Desse desejo de um irmão, de um coração em brasa, outro coração é inflamado, outro coração incendeia, porque um coração apaixonado, um coração inflamado incendeia outro coração. Agora, onde há gelo, onde há frio, onde há descaso, aí não acontece nada não. Mas um coração aquecido faz com que outro coração se envolva também. Então, nessa região que nós estamos começando o desenvolvimento dos trabalhos, das estratégias para a plantação de novas igrejas, é uma região bem grande, são vários povoados, são várias localidades, com um grupo de pessoas. Então, nós partimos de um sonho, nós partimos então de entender o local que Deus tem colocado no nosso coração como alvo, e nós começamos então os planejamentos preliminares. Então nós estamos fazendo na prática, e eu posso lhe dizer que aquilo que eu tenho lhe falado nas lives anteriores, das outras sextas-feiras, o que eu lhe falo hoje, o que eu vier lhe falar depois, eu lhe falo muito baseado em experiência e em prática. Em amor à palavra de Deus, em seguir a ordem pela palavra de Deus, porque plantação de igreja
passa por esse clívio de ser por base a palavra de Deus, mas lhe digo de estar colocando os meus pés no campo, de estar no corpo a corpo, de estar, não é teoria, não é só pregação de púlpito, não é apenas conferência missionária anualmente, não. Eu estou lhe falando de coisas que a gente tem praticado. Inclusive ontem nós estivemos na região fazendo parte desse trabalho preliminar, desse trabalho de início, visionando então termos várias igrejas naquela região. Então nós partimos então para essa parte preliminar. E essa parte preliminar envolve conhecer o local e orarmos pelo local. Fazermos uma visita no local, colocar os pés no local e ter as percepções, tanto daquilo que eu falei semana passada, das pontes, daquilo que pode ser abertura, daquilo que pode então ser ponto facilitador de contato, de início de trabalho, e eu vou poder esmiuçar melhor isso nessa nossa nova etapa aqui, nessa nova jornada, e também aquilo que é ponto crítico, aquilo que é barreira, aquilo que é contrário, aquilo que é, então, dificuldade. Então, atividades que são essenciais, eu já estou adiantando uma aqui, conhecer a comunidade. Nós vamos plantar a igreja em determinado local, nós estamos saindo do confortozão da igreja local, nós estamos deixando de ser consumidores do evangelho, nós estamos deixando de ser sanguessuga de pastor, e nós estamos então nos colocando para ir, para nós fazermos e desenvolvermos o nosso papel. Então nós vamos conhecer a comunidade, conhecer onde ela fica, onde a gente tem esse desejo de implantar. Aí nós precisamos saber quais são as características geográficas, qual é a região, é sertão, é pé de serra, qual é a estrutura que se tem do local, qual é a população do local. Pronto, nós estamos estimando que esse local onde nós estamos empreendendo agora seja uma região que tenha entre 3.000 a 4.000 habitantes. Sabe quantos templos nós encontramos até agora nessas localidades? Nós encontramos templo da Igreja Católica e encontramos um templo de uma igreja evangélica. É possível que haja algum tipo de ponto de pregação de alguma igreja, mas em uma região onde nós temos entre 3.000 a 4.000 habitantes, nós temos então 3 templos. Nós temos 3 templos. Sabe quantos bares nós já catalogamos nessa região? Até agora, 25 bares. E aí a gente vai tendo conhecimento das características geográficas da população. Essa população, ela é uma população mais carente. O lugar é um lugar onde há mais miséria. A fonte de renda das pessoas é essencialmente o quê? É uma região em desenvolvimento. Por exemplo, essa região que nós estamos trabalhando, ela é uma região em desenvolvimento. Incrível como a coisa está para aquele lado lá. O dinheiro está correndo para lá, as portas de trabalho estão correndo para lá, porque é uma região onde tem muita cerâmica. E então muitas lojas de construção vêm para essa região para fazer compra de material de tijolo e de telha. Então está havendo assim uma expansão naquele local. É nítido ver a prosperidade daquela região. Então a gente já sabe que é um lugar que está em pleno desenvolvimento. Quais vão ser as técnicas? Quais vão ser, então, as estratégias?
Porque ao conhecer a região, avaliar a região e fazer essas percepções, nos dá a condição de então planejar com clareza o desenvolvimento das estratégias para alcançar a região. Você que está me acompanhando, está seguindo bem o raciocínio, né? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua participação aqui comigo. Essa é mais uma live das sextas-feiras da série Plantação de Igrejas. Esse vídeo vai ficar salvo. E você pode então assistir na íntegra ou procurar no nosso canal no YouTube depois, que está lá não somente essa live de hoje, mas como as das semanas passadas, e você pode então se inteirar de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dessas semanas. Então, conhecemos a população, é grande, é pequena, é formada de mais crianças, mais idosos, enfim. Qual é a classe social que predomina na comunidade? Então, eu estou lhe falando que nessa comunidade onde nós estamos trabalhando, né, ela é uma comunidade em desenvolvimento. Qual é a situação econômica? Onde é que as pessoas trabalham? Aí eu estou lhe dizendo, deixa eu lembrar novamente. Eu faço as lives e eu não estou colocando para você, meu querido irmão, teoria. De teoria eu sei que os crentes estão cheios, porque a Bíblia nos dá todas as informações em relação ao que nós precisamos fazer. Estou lhe falando de prática. 15 anos no ministério, trabalhando com evangelismo, com plantação de igreja, com revitalização de igreja. Então, eu não estou lhe dando teoria, porque a teoria é aquela história, né, de que nós já sabemos pescar, mas nós nunca saímos então para a pescaria. A mesma coisa em relação ao evangelismo e a missões. Nós sabemos o que nós estamos cansados de estar na igreja e ouvir sobre a grande comissão, mas a igreja não sai. A igreja não vai, os crentes não têm coragem de ir, não sentem compaixão, não fazem planos, não têm projetos. Os crentes vivem no seu conforto e na sua comodidade. Eu estou lhe falando aqui de prática, da gente colocar o pé no lugar, da gente conhecer o lugar, da gente se envolver com gente, da gente começar do zero, da gente começar do nada e da gente então se empenhar, gastar do nosso tempo, não é nem gastar, é investir. É isso. Então é disso que eu estou lhe falando. Essa nossa série de plantação de igrejas não é só um treinamento, não é só tentar, eu estou lhe chamando para você se envolver em algo que eu, a minha família e tantos outros irmãos temos degustado, temos experimentado e como é delicioso. E o meu desafio é lançar chama no seu coração, é aquecer o seu coração, é lhe fazer entender que tem uma obra muito grande para ser realizada e nós podemos estar envolvidos com ela de várias maneiras, com os pés no lugar, com os joelhos dobrados, com os nossos bolsos sendo mexidos para sustentar, para manter, para fazer a coisa acontecer. Eu quero me envolver com missões, quero estar aí com vocês no ministério aí, mas estou longe, estou distante, como é que eu faço? Mande uma ofertazinha para nós botar gasolina nos carros, para nós poder sair aí para todo canto que nós desejamos, que aí que tá bom demais. Você já quer vir para cá, quer passar um final de semana, 15 dias, um mês, quer morar mais nós? Pode vir, nós reparte aqui as coisas que tem espaço aqui. Aí nós vamos trabalhar. E é assim mesmo, é doidão assim mesmo, porque senão o povo não se aquece não. O pessoal pensa que é de brincadeira, né? Então vamos lá. Então nós temos isso, né? Conhecer o lugar, descobrir as necessidades dos moradores da comunidade, levantar as necessidades materiais, emocionais e espirituais. Se nós vamos começar
uma igreja em um determinado lugar, é bom que a gente tenha o máximo de informação que nós pudermos ter em relação ao local, às pessoas, como vivem, quais são as suas necessidades. É um lugar violento, as pessoas estão abaladas emocionalmente. Qual é a estratégia? O que é que a gente vai fazer para suprir essa necessidade? É um local onde tem dificuldade do alimento, do trabalho. Como é que a gente pode entrar, chegar, podendo dar algum suporte nessa comunidade? Você está entendendo? Aqui entra o trabalho de pesquisa. Então vamos lá para o processo de plantação de igreja. Nós precisamos visionar, nós precisamos começar com um sonho, nós precisamos pesquisar e nós precisamos fazer os planejamentos preliminares. O que é que nós vamos fazer a curto prazo, o que é que nós vamos fazer a médio prazo e o que é que nós vamos fazer a longo prazo até vermos o trabalho realizado. Estamos falando agora das atividades essenciais e aí vamos então para o ponto da pesquisa. Estamos lá, chegamos no Alto do Mulugu. Chegamos no Alto do Mulugu. Não sei se existe esse lugar, não, é fictício aqui o nome. Aí chegamos lá, estamos orando por aquele lugar, o nosso coração está aquecido, desejoso de ver então aquele lugar transformado pela pregação do Evangelho, a presença da igreja naquele local. Então vamos lá, pesquisar o que as pessoas pensam referente a alguns assuntos. Por exemplo, o que eles pensam sobre os crentes. Essa comunidade aqui, o que é que elas pensam sobre os crentes? Qual é a experiência dela? Há umas 3 semanas atrás, falando sobre barreiras, nós falamos sobre as barreiras levantadas pelos evangélicos, que é então o pessoal que chega num determinado lugar, começa uma igreja, faz uma lambança do cão, bota o nome de Jesus na lama, com negócios mal feitos, com todo tipo de coisa ruim que traz um mau testemunho. Aí levanta uma barreira. Quando o outro pregador chega, quando o missionário chega, quando um filho de Deus bem intencionado chega, ele encontra barreira, porque aquela comunidade olha e diz assim, os crentes, que nem aquele que passou aqui. E aí fica então uma barreira difícil. Então, o que é que a comunidade pensa? O que é que a comunidade sabe sobre os crentes? Eles tiveram uma boa experiência ou eles tiveram experiências ruins com a convivência com os crentes? Precisamos saber disso, para a gente saber por onde é que a gente caminha. O que é que eles pensam sobre a igreja? Tudo que eles sabem de igreja é que igreja é um lugar que pede dinheiro, que toma o dinheiro das pessoas, que igreja é um lugar de enganar as pessoas, ou essa comunidade tem uma boa experiência com a igreja. As pessoas dessa comunidade respeitam a igreja, ou eles têm uma imagem negativa. Nós precisamos saber disso, que é para a gente então saber orar especificamente, e orando especificamente a gente tenha a estratégia para quebrar essas barreiras. O que é que eles sabem sobre a salvação? O que é que eles conhecem? Qual é o entendimento deles sobre a salvação? Tudo salva? Eles compreendem o Evangelho? Possivelmente não, né? Mas está muito longe. Eles creem, eles são supersticiosos, eles creem em reencarnação, eles creem em boas obras, eles creem em religiosidade. O que é que essa comunidade sabe sobre salvação? Continuando a nossa pesquisa, o que é que essa comunidade, o que é que elas pensam
que sejam as suas necessidades? Como é que eles descrevem a necessidade do seu povo? O que é que eles sabem? Qual é a maior necessidade? É educação, é trabalho, é libertação de vícios? Você está entendendo? Pronto, aí a gente está nesse processo. Aí, o que é que essas pessoas sabem, pensam, né? Como é que elas pensam que uma igreja pode ser útil na comunidade? É uma pergunta a ser feita. E se tiver uma igreja aqui na comunidade, como é que essa igreja poderia ser útil? De que maneira uma igreja seria bem-vinda aqui na comunidade de vocês? O que é que vocês esperam que uma igreja possa trazer de benefício para a comunidade? Essas pessoas, essa comunidade, eles têm algum envolvimento, eles conhecem alguma prática de culto? Qual é o estilo de culto? Quais são as atividades que vão atrair esses moradores da comunidade? A gente precisa entender um pouco disso para poder montar a estratégia. E qual é o dia ou hora que seria mais conveniente para reuniões? Então, baseado, nessas perguntas, nessa pesquisa, onde nós estamos trazendo informações para o nosso projeto, para o nosso plano, para que a gente tanto possa orar de forma específica, como a gente possa então receber do alto a sabedoria para saber montar a estratégia e saber lidar com cada uma dessas situações. Você está entendendo? Está conseguindo pegar aí o pensamento direitinho? Pronto, né? Então nós temos esse desafio. Ponto 3. O ponto 3 é a gente fazer, um autoexame. Como a igreja mãe, a igreja patrocinadora, ou aqueles que vão estar nas atividades iniciais de implantar uma igreja, podem utilizar os seus talentos, capacidades, recursos e os seus dons espirituais na comunidade. Pronto, chegamos na comunidade. Deus colocou no nosso coração uma paixão por aquele povo, passamos a orar por aquele povo e desejar que haja uma igreja lá, colocamos os nossos pés no local e começamos a conhecer, orando para identificar as barreiras e as pontes. Começamos a fazer um trabalho de pesquisa para conhecer as necessidades e aí partimos para planejar. Aí vimos aqui, as atividades que são essenciais e as perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos, para que a gente possa montar o nosso projeto. Agora nós já sabemos muito sobre a comunidade, nós já sabemos muito sobre aquele povo, sobre aquele local. Agora vem algo desafiador para nós e para a igreja que está envolvida no trabalho de plantação. Qual é? Como nós iremos agir em favor, em prol dessa comunidade, levando o evangelho, usando, então, os nossos talentos. Aquilo que eu posso, então, colocar à disposição para alguma atividade que vai abençoar, que vai criar pontes, que vai quebrar barreiras, através de um talento que Deus me deu, de alguma capacidade que Deus me deu. Então, qual é a necessidade? Como é que eu posso levar algo para essa comunidade? O que é que eu posso fazer diretamente pelo grupo, por algumas pessoas? Então, nós precisamos fazer esse autoexame. Qual é que vai ser a nossa contribuição quanto igreja implantadora, quanto indivíduos, crentes envolvidos nessa obra? Qual vai ser a nossa participação através dos nossos talentos e capacidades? De que maneira eu posso me envolver e usar os meus recursos? Disponibilizar das minhas finanças, dos meus bens, do meu transporte. Que tipo de ajuda eu posso fazer
nesse aspecto de contribuição, e os meus dons espirituais que podem então serem desenvolvidos em prol da comunidade. Então precisamos fazer esse autoexame para termos o nosso plano de ação. Deixa eu lhe dizer, eu preciso ir sempre voltando um pouquinho, né? E você que vai me acompanhando semana a semana vai se acostumando com esse modelo, porque eu preciso estar lembrando, né? A gente está em um trabalho aqui, não é questão de simplesmente fazer lives, né, para ter espectadores. Esse não é o meu plano, esse não é o meu desejo. Eu estou fazendo lives como uma forma e uma ferramenta para envolver pessoas na visão, na missão que temos de empreender no reino de Deus. Então, as lives não tem nada de simplesmente ser aí da mídia aí, das redes sociais. Não é isso. Eu só quero poder usar desse meio como uma forma de chegar ao seu coração, de cutucar o coração de cada crente e que isso possa tomar conta e envolver as igrejas, no sentido de colocarmos em prática. Ao longo já de pelo menos 6 semanas, a gente tem nas sextas-feiras, 8 horas da noite, promovido então lives falando sobre plantação de igreja e tudo o que envolve essa bênção, esse trabalho e esse grande desafio que temos. Estamos falando hoje à noite sobre o processo de plantar igrejas. Se você está me acompanhando pela primeira vez, olha aí, procura os vídeos das outras semanas. Você pode ir lá no meu canal no YouTube, tem lá a sériezinha sendo colocada semana após semana, e você pode então assistir, né? E se conectar direitinho com o que nós estamos falando. Toda semana a gente então deixa, né, o vídeo salvo e coloca na íntegra lá no YouTube. Não dá para ficar tomando os assuntos, né, e colocando eles novamente, porque senão a gente não caminha e é muita coisa que a gente tem que falar. Hoje à noite eu vou repetir mais uma vez, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de uma vida de 15 anos dentro do ministério, mas são 28 anos servindo ao meu Senhor e praticando aquilo que eu estou colocando aqui como experiência para vocês. Quer conhecer mais? Me procura aí nas redes sociais. Quer um treinamento na sua igreja? Quer um despertamento na sua igreja? Quer uma palavra de despertamento? Estou à disposição. Quer trazer a sua igreja aqui em Pires Ferreira para passar um final de semana com a gente, para um treinamento, para um despertamento? Estou à sua disposição, tá bom? Beleza, então vamos continuar aqui com os pontos, né, que temos colocado. Então, precisamos envolver, precisamos saber quais são as atividades essenciais, precisamos pesquisar, precisamos fazer o autoexame e precisamos conhecer as pessoas, alvos, aquelas pessoas que nós queremos, né, então, alcançar. Então, visitar a comunidade, conhecer os líderes, né, da comunidade, quem são as pessoas que têm influência sobre a vida das pessoas da comunidade, o líder comunitário, o dono da terra, o presidente da associação, o líder religioso, o pastor, o padre, a pessoa que então exerce influência sobre aquelas pessoas. Nós precisamos então conhecer nesse conhecer as pessoas, podemos então procurar
algumas pessoas crentes, né, que têm parentes e amigos que moram naquele lugar. Então nós estamos começando a trabalhar o desenvolvimento de um projeto de plantação de igreja em um determinado local. Já vimos aqui muitas coisas, né, no sentido do trabalho de pesquisa, do trabalho silencioso. Agora a gente está entrando um pouquinho mais e começando um contato pessoal, um contato direto. Então, aquela comunidade, já sabemos a população, já sabemos os aspectos geográficos, sociais, enfim. E aí a gente está agora conhecendo, aí vamos conhecer quem são as pessoas que exercem influência. E vamos então tentar detectar se não existe ali naquela comunidade parentes e amigos de pessoas, de irmãos em Cristo nosso. Você está entendendo? Se existe então ali pessoas que podem tornar-se um ponto de apoio e um ponto de contato por causa da ligação familiar ou da ligação de amizade que existe com alguém. Pronto, esse é um passo importante, né? Interessante, porque isso pode abrir portas. Nós vamos encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades. Posso falar para vocês, né, de um determinado local que a gente estava evangelizando e tinha um senhor naquele local, aqui mesmo em Pires Ferreira, um senhor naquele local que não gostava de crente de jeito nenhum, né? Não gostava de jeito nenhum. Aquelas pessoas que não têm razão, é só implicância mesmo. Aquelas pessoas que não têm assim, nunca um crente fez nada de mal, nunca fez nada contra a pessoa, mas daquelas pessoas assim que eu não gosto de crente, que eu tenho tanta raiva de crente, né? Então a gente encontrou um senhor e assim bichão, né? Na localidade assim, grandão mesmo assim, né? Senhor mesmo assim, todo mundo. E aí ele era uma pessoa que trouxe dificuldades, né? Uma vez ele veio falar com a gente com muita ignorância mesmo, né? Com muita truculência mesmo, assim, sendo assim bem hostil mesmo e de uma forma muito desagradável. Então, essas barreiras aí, tô feio assim de me deparar com elas, né? Tranquilo, quantas pessoas odeiam o Evangelho, né? Odeiam a Jesus Cristo com todas as suas forças. Não é os crentes, né? Não é o pastor, não é que as pessoas têm raiva, elas têm raiva de quem nós representamos e de quem nós falamos. Agora, o outro lado da moeda também existe. Existem aquelas pessoas que são sensíveis, aquelas pessoas que são amigáveis, aquelas pessoas que acolhem. E aí é a parte onde interessa a gente, porque a gente cresce e caminha por ali, né? Então, será que tem alguém conhecido naquela comunidade, né, que pode então vir a ser um ponto de apoio? Aí nós vamos partir para o outro passo. Nós vamos então fazer o planejamento, né? Planejamento preliminar. Então, fazer o planejamento preliminar sobre a maneira de como iniciar a futura igreja. Agora nós já temos uma imensidão de informações. Já sabemos muita coisa sobre o local, sobre as pessoas, como vivem, o que pensam de igreja, o que acham dos crentes, como elas reconhecem as suas necessidades. Já sabemos muitas coisas, sabemos quem são os líderes, quem são as pessoas que exercem influência sobre a vida da comunidade. Estamos orando para que Deus derrube as barreiras, os centros de adoração, lugares que são feitos macumba, feitiçaria, coisas que são... Estamos lá, estamos investindo, né, com as orações e com o contato com as pessoas. Aí nós vamos então agora partir para envolver. Vamos partir para envolver. Aí a gente começa, né? Algumas atividades de envolvimento no processo. Então, primeiro é recrutamento, né? Que são, então, nós precisamos recrutar aqueles que não são convertidos, né? As pessoas não convertidas pela evangelização.
Então aqui começa o processo direto, de mostrar às pessoas, não uma religião, de fazer elas entenderem que não se trata de mudar de uma igreja, de passar a ser de uma igreja, de dizer agora que é crente, mas deles entenderem a sua condição espiritual, de entenderem que há salvação no Senhor Jesus Cristo, de que então a cruz do Calvário, ela existe, né? E o Senhor Jesus esteve lá, porque esse foi o caminho, o meio que Deus planejou para que nós tivéssemos perdão do nosso pecado. E nós é qualquer pessoa que tenha pisado nessa terra, que tenha vindo a existir nessa terra, porque nessa condição nós estamos separados de Deus, porque nascemos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus, e só Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e é então a ponte que nos liga de novo a Deus. A pessoa precisa entender que não é uma questão de religião, não é uma questão de igreja, mas é uma questão que diz respeito à eternidade. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna, quem se mantém rebelde a Ele, então verá, né, a ira de Deus. Então nós precisamos comunicar o Evangelho, recrutar pessoas, resgatar pessoas, né, do engano, da escravidão, da religiosidade, da autojustiça, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada errado, patati, patatá. Enfim, que essas pessoas possam compreender, entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Então a gente vai recrutando e recruta também, né, aquelas pessoas que são cristãos, que já confessaram a Jesus Cristo como Salvador, mas estão largados por aí, moram em uma comunidade distante, não tem uma igreja para congregar, estão assim meio dispersos. Então a gente vai encontrando também essas pessoas e vai lançando para eles o desafio do compromisso, né? Olha, você precisa estar envolvido com uma comunidade cristã, você precisa então doar dos seus dons, dos seus talentos pela causa do Evangelho, e enfim, né, recrutar muitos filhos de Deus que estão nesse momento sem pastoreio por uma ou outra razão, né? Mas eles estão por aí. Então venha para cá, filho, tem espaço, tem trabalho, tem serviço, tem coisa para nós fazer juntinho. Vamos fazer aquilo que é mais precioso em toda a terra, que é falar do Senhor Jesus Cristo e levar uma mensagem de transformação para a vida do ser humano. Então não fique aí de bobeira aí, não fique olhando aí o tempo passar, não. Venha se envolver aqui com a gente. Então a gente recruta aqueles que estão aí meio desapercebidos no tempo, né? E recruta também pessoas que têm compromisso com a igreja, com o Evangelho, mas tem um ardor no coração por missões e por evangelização, mas talvez por falta de visão da igreja, por falta de visão do líder da igreja, do pastor da igreja, essa pessoa tem sede, tem vontade, quer trabalhar, quer servir, quer fazer, mas não faz porque a igreja não proporciona isso. Então venha para cá, filho, venha para cá. Aqui, independente da questão denominacional, nós queremos discípulos de Jesus, cumprindo o ID, fazendo o ID e executando a grande comissão, levando o Evangelho a todas as criaturas, nos lugares mais remotos, nos lugares mais difíceis. Então temos isso aqui, né? Essa questão de envolver. Então nós podemos envolver as pessoas que não conhecem a Cristo através da evangelização, os crentes, os cristãos que estão dispersos, e aqueles que têm compromisso com uma comunidade cristã, mas a igreja não promove nada de evangelismo. A igreja é só culto dentro da igreja e nada de sair. Venha para cá, né? Se junte com um grupo de outros irmãos, independente de você ser da mesma igreja nossa ou não, vamos evangelizar o mundo, vamos evangelizar as pessoas. As atividades essenciais, algumas atividades essenciais
se fazem necessário ali no início, né, do recrutamento, que são evangelizar, doutrinar, cuidar do novo crente no momento da conversão, dar conselhos ao novo crente ou ao crente que está solto, segundo as suas necessidades. Então é isso, gente. Aqui nós estamos tratando, nesse episódio de hoje, do processo para implantar igreja. A gente vai mesclando com outras informações que a gente tem dado ao longo, né, dessas últimas semanas, sempre às sextas-feiras, e caminhando um pouco mais. Então hoje nós vimos várias situações no processo de plantar. Primeiro, precisamos ser visionários, precisamos visionar. Uma igreja começa sempre com um sonho. Alguém que deseja ver uma nova igreja, um povo alcançado. Então, um coração que está inflamado, apaixonado e que inflama outros corações. Então, precisamos visionar. Precisamos, então, envolver outros. Precisamos saber quais são as atividades essenciais para os primeiros passos em relação ao local onde vamos começar uma nova igreja. Precisamos ter um projeto, um trabalho de pesquisa, onde a gente possa colher uma maior quantidade de informações para que a gente tanto possa orar de forma específica, como possamos vir a montar a nossa estratégia. Precisamos fazer um autoexame. Como eu posso contribuir para esse novo projeto de plantação de igreja? Com os meus dons, com os meus talentos, com a minha capacidade, com os meus recursos. De que maneira nós podemos nos envolver diretamente? Precisamos conhecer as pessoas, alvo da evangelização, quem são os líderes, quem são as pessoas que exercem influência, quem são, o que pensam de igreja, enfim, falamos de tudo isso, né? Não posso estar repetindo. Precisamos fazer então todo esse planejamento. Então hoje não há mais tempo para a gente continuar. Eu já lhe convido para na próxima sexta-feira você me acompanhar a partir das 8 horas da noite, onde nós estaremos dando continuidade, né, a esse assunto, fechando ele na próxima sexta-feira. Se você quer conhecer mais desse trabalho, quer conhecer mais do que nós temos conversado, falado sobre os desafios de plantação, de evangelização e de missões, busca aqui mesmo no Instagram, que tem aí salvo todas as lives das últimas sextas-feiras, e também você pode ver na íntegra no meu canal no YouTube. Deixe isso descer ao seu coração. Esteja assim aquecido mesmo, com a vontade de compartilhar o Evangelho. Se você puder divulgar o nosso trabalho, eu agradeço. Se você é de outra região, de outra igreja, quer saber mais, quer uma palavra de despertamento, eu estou à disposição. Quer vir aqui para Pires Ferreira ficar um final de semana com a gente conversa. Quer que eu vá aí na sua igreja, eu vou. Quer marcar alguma coisa online por alguma plataforma, a gente marca. O importante é a gente trabalhar junto para a expansão e o crescimento do reino de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, com a permissão do nosso bom Deus. Muito obrigado pelo carinho. Quer deixar alguma mensagem aí? Deixa no direct que eu vejo e respondo para você com o maior carinho. Um abraço, Deus abençoe.